Hoje nós vamos meditar sobre Jesus orando. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36, nós encontramos assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se nós formos atentos aos pormenores desta leitura, veremos que, primeiramente, Jesus está com eles, os discípulos. Depois, Jesus está com Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. E depois, Jesus está a sós. Portanto, são 3 situações. Ele primeiro se afasta e leva somente Pedro, Tiago e João. Depois ele se afasta dos 3 e fica só ele e o Pai. Há uma lição preciosa nisto. Muitos, não, mesmo sendo discípulos de Jesus, não podem estar com ele na comunhão plena da cruz. E mesmo aqueles que podem estar em comunhão com ele na cruz, ainda ficam distantes da realidade do que o Salvador do mundo sentiu, sofreu e passou por nós. Porque na realidade, todos nós nascemos em pecado e somos merecedores da cruz. Mas Jesus Cristo é sem pecado. E veio, se encarnou e tomou sobre ele o pecado e se fez pecado por nós. Então, como filho do homem, angustiou-se e ficou triste. Na realidade, o nosso corpo não quer passar pela cruz. A nossa carne não gosta da cruz. Quantos crentes compreenderam o mistério da cruz? Portanto, nós devemos ser íntimos do sofrimento da cruz e perceber que morremos com Cristo. Veja quão difícil foi para os discípulos estarem com Cristo neste caminho. Veja no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Há muito que aprender sobre estas situações. Tomamos, primeiramente, que os discípulos poderiam todos ter ido e estar reunidos nesta oração. Não é assim que nós pensamos, mas esta não é a maneira de Cristo. E a maneira de Jesus é que, versículo 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus dava a impressão que ia se separar de todos.
Mas, no versículo 37 diz, e levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, é uma situação em que Pedro, Tiago e João iriam participar com Cristo de angústia e de tristeza. Não pense que a realidade da cruz seja o que os homens fizeram do cristianismo. E hoje entramos em cultos em que a cruz perdeu o seu lugar. O que há ali são shows, comemorações e uma alegria de auditório, sem nenhuma realidade, solenidade ou seriedade sobre a morte de Cristo. Quando Paulo chegou em Corinto, ele disse, eu quero saber entre vós de Cristo e Cristo crucificado. Bem, a ideia de que as pessoas fazem de crer em Cristo é como se fosse uma comemoração religiosa, cheia de festas e de comidas e bebidas. Precisamos perceber a seriedade, a solenidade, a seriedade que há na crucificação. Ali, o Cordeiro de Deus iria tomar o cálice, isto é, beber a condenação, para que nós pudéssemos também beber este cálice, porque ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Diz o versículo 38 que a alma dele estava profundamente triste, e triste até a morte. E ele disse, ficai aqui e vigiai comigo. No versículo 39 diz assim, adiantando-se um pouco, então Jesus se separa também de Tiago, Pedro e de João, e fica com o Pai no seu sofrimento e na sua luta contra as tentações, isto é, o desejo da carne de não ser crucificado. Esta é a única tentação que pode tirar do crente a glória da vida eterna. É o medo de ser crucificado com Cristo. Quando Jesus ora, no versículo 39, ele diz assim ao Pai, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Bem, quantos esqueceram de que seja como tu queres? E ainda permanecem, seja como eu quero. As coisas têm que ser como eu quero. Se as coisas não forem como eu quero, então eu não faço. Se as coisas não forem como eu penso, então eu não participo. Eu sou colocado no lugar de Deus. Esta é a origem do pecado. E o pecado é colocado aqui. E a vitória sobre o pecado é por meio de beber este cálice. E o beber deste cálice é não seja como eu quero. Não seja como eu quero. É o segredo da vida espiritual. Pois a vontade humana é que traz todos os males sobre a terra. A vontade da carne. Na carne não habita bem algum, diz Paulo em Romanos. E as obras da carne, em Efésios, revelam o resultado do pecado. E o salário do pecado é a morte. E também, como está escrito, que os que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus. Portanto, veja que na oração de Jesus está o centro da nossa vida espiritual. Não é religião, fundamentada em dogmas ou crenças humanas, mas realidade espiritual de Deus, Criador dos céus e da terra, que julga em Cristo o pecado.
e nos livra por toda a eternidade das acusações da nossa consciência, para que a nossa consciência, lavada com o sangue de Jesus Cristo, com esse sacrifício, esteja totalmente livre de acusações e possamos estar limpos diante de Deus para andarmos no Espírito e segundo o Espírito. Na realidade, quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. Não estarão os crentes hoje dormindo diante da obra da cruz? Estarão os crentes acordados e percebendo a realidade de que o que eu quero é que é importante. É isto que me faz bem. Quando as coisas não são como eu quero, eu fico aborrecido. Isto é um sinal que o nosso ego está vivo e está no controle. Há muito que aprender e meditar sobre esta oração de Jesus e a sua atitude. Quantos podem ir com Jesus? Ele escolheu 3 para ir mais à frente. E depois ele mesmo se separou dos 3 e ficou a sós com o Pai. Devemos aprender a ficar a sós com o Pai e participarmos do cálice verdadeiramente. E assim perceber o significado da morte de Jesus e da nossa libertação nele. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos e que possamos prosseguir meditando e que possamos estar entre aqueles que Jesus diz: venham comigo, estejam comigo e vençam as tentações. Que a nossa oração seja: Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este é o segredo da nossa vitória. Amém.